Então, pessoal, nessa fase de rustificação, a irrigação já começa a diminuir, por quê? Porque no campo as mudas vão começar a encontrar condições adversas, como, como, como déficit hídrico, né, irregularidades, por exemplo. Se no campo o sistema de produção não for por irrigação, for por sequeiro, né, apenas com a presença de chuvas, então para as mudas começarem a se adaptar às condições de campo, então a irrigação ela diminui. É, Normalmente elas são colocadas expostas às raios solares, para ela começar também a se adaptar às condições de campo, né? A exposição excessiva aos raios solares. A aplicação, a fertilização, a adubação, ela também diminui, porque no campo também vai ser dessa forma. Então ela começa a se adaptar às condições ambientais, às condições de fertilidade, de irrigação que vai ocorrer no campo. Então é uma fase, por isso que é chamada de rustificação, que é uma fase de ambientação das mudas para o campo. Então a fase de rustificação, pessoal, já é a fase final, como a gente viu aqui no gráfico, já é a fase final de preparação da muda para implantação no campo. Agora vamos falar os tipos de recipientes que são utilizados para a produção de mudas. Então a gente tem os tubetes, né, que a gente viu em várias imagens. Tem tubetes, pessoal, de diferentes tamanhos. Vai depender do desenvolvimento da muda, né, a utilização, a escolha. Temos também os sacos plásticos, que é utilizado para a produção de mudas. Podemos também utilizar bandejas de isopor, né, se no caso for feita a semeadura em sementeiras, né, pode ser feita em bandejas de isopor, bandejas de plástico. Aqui a gente tem alguns exemplos de recipientes, ó, temos saquinhos plásticos em diferentes tamanhos, vai depender do desenvolvimento, né, da espécie florestal. Uso de tubetes em diferentes tamanhos também. Então a gente pode ter sacos plásticos laminados, polipropileno, biodegradável, podemos ter espumas fenólicas, enfim, uma infinidade de recipientes. Ah, professora, qual o melhor recipiente? Ah, não tem uma receita, não é como uma receita de bolo que eu posso dizer, tal recipiente é melhor. Não, pessoal, vai depender de cada caso. Por exemplo, na região só tem saquinho plástico. Então o produtor rural vai ter que utilizar saquinho plástico, porque só é o que tem para comercializar na região. Tem tubete também, mas o tubete tem um custo mais elevado. Se o produtor rural não tem condição de comprar, ele compra saquinho plástico. Isso vai depender muito, pessoal, do poder aquisitivo do produtor rural na utilização. Mas todos vai ter o mesmo efeito, vai permitir o desenvolvimento da muda. Aqui, pessoal, é um exemplo de um recipiente de papel degradável, viu? A vantagem de utilização desse recipiente, pessoal, é que não precisa retirar esse recipiente na hora de levar a campo. Você pode fazer o plantio da muda no campo com o uso desse recipiente, porque ele é degradável. Então é uma vantagem, não causa um estresse a muda. Mas também, pessoal, esse tipo de recipiente ele tem um custo mais elevado. Então vai depender do produtor, né, do poder aquisitivo, do nível tecnológico empregado. Então, a vantagem desse método é favorecer o desenvolvimento do sistema radicular, né, que ele não causa estresse, né? Também é importante para o meio ambiente, né, que não tem a eliminação de saquinhos plásticos, né, de contaminação. Aqui a gente tem um exemplo de saquinhos plásticos, né, para produção de mudas. Agora, pessoal, a gente vai falar dos substratos utilizados, né, utilizados para a produção de mudas. Pessoal, no mercado tem uma infinidade de substratos.
Por exemplo, se você for numa casa agropecuária, você vai encontrar diferentes tipos de substratos que são utilizados. Aí, da mesma forma, qual tipo de substrato? Vai depender do poder aquisitivo do produtor. Mas todos vão ter a mesma função de permitir o desenvolvimento da muda. Alguns exemplos de substratos: temos a casca de pinos decomposta, casca de arroz, por exemplo, aí na região, né, em Lagoa da Confusão e na região, temos grandes produtores de arroz, né, então provavelmente aí vai ter muitos substratos com base em casca de arroz, né, então é interessante, até por alguns produtores que trabalham com espécies florestais e também trabalham com agricultura, né, com produção de arroz, né, então ele pode utilizar os restos vegetais, né, da produção de arroz. Ele pode produzir substratos para trabalhar com a produção de muda de espécies florestais, né, então ele tem economia, né, assim. Temos também boinhas de carvão, vermiculita fina, fibra de coco, turfa, composto orgânico, terra de subsolo. Então, pessoal, tem muitos substratos, tem substratos comerciais também. Então, cada um tem um custo, então vai depender muito do objetivo do produtor rural, né, do nível tecnológico empregado, mas é interessante, pessoal, que ele use produtos compostos da sua própria propriedade para diminuir os custos, né? E alguns atributos são importantes que são levados em consideração para a escolha do substrato, pessoal. Como, por exemplo, o substrato ele tem que ter uma porosidade adequada, entre 40% a 60%, porque essa porosidade, pessoal, é importante para o desenvolvimento do sistema radicular, porque as raízes elas respiram e elas precisam de oxigênio para respirar. Então é importante que o substrato tenha uma boa porosidade para permitir o desenvolvimento e a oxigenação do sistema radicular. É importante que tenha uma boa drenagem proveniente dessa porosidade, boa capacidade de retenção de água, de umidade, né, para permitir o desenvolvimento da muda, uma composição química uniforme, boa estrutura, consistência, prontamente disponível, né? Interessante se tiver na propriedade utilizar e economicamente viável, né? Não adianta nada fazer a utilização de um substrato que é inviável para o produtor rural, né? Que ele não vai conseguir pagar, né, os custos de produção com as mudas, né? Então não interessa. Então é importante também, pessoal, que esse substrato ele seja isento de pragas, de doenças, de plantas daninhas, né, que pode contaminar, né, as mudas. Aqui um exemplo, aqui tem fotos mostram o vazamento dos recipientes com substrato, né, de forma manual. Outro fator que é importante levar em consideração, pessoal, no manejo das mudas é o controle de pragas e doenças que pode ocorrer, né, e pode afetar a qualidade da produção de mudas, né? Por exemplo, das principais pragas que ocorrem em viveiro são formigas, vaquinhas, pulgões. Então tem que ter cuidado com essas pragas, porque pode afetar a qualidade das mudas, né? Por exemplo, as formigas pode desfolhar as mudas em questão de horas, né? Então elas são muito agressivas, né? Então pode afetar as mudas, a produção das mudas, doenças, né? Também o surgimento de doenças, né? Principais doenças que ocorrem doenças fúngicas, por exemplo, o dumping off, que é uma doença de solo, que ocorre bastante em viveiros de produção de mudas, né? E que pode afetar a produção de mudas, né? Oídio, né? Ferrugem, são outras doenças que também afetam a qualidade de mudas em viveiros, né? Então é importante o controle
fitossanitário rigoroso, né, preventivo, para evitar o surgimento dessas pragas e doenças nos viveiros. Outro fator também que deve ser levado em consideração é o controle de plantas daninhas, né, pessoal? Que são exemplos do surgimento de plantas daninhas ou plantas invasoras em mudas, né? No recipiente das mudas, né? Então, o que essas plantas daninhas provocam, pessoal? Essas plantas daninhas que surgem nos recipientes, elas vão competir com a muda por água, por luminosidade, por nutrientes, então vai afetar o desenvolvimento da muda. Elas podem ser hospedeiras de pragas, de doença, né? Então, vai afetar a qualidade da muda. Então, é importante o controle, a eliminação, que pode ser feita de forma manual ou com o uso de produtos fitossanitários, né? Produtos químicos para o controle. É importante também, pessoal, fazer o monitoramento nutricional, né, em todas as fases de desenvolvimento da muda, né, avaliações para identificar se existem deficiências nutricionais, caso sim, fazer devida aplicação de adubos, né, de fertilizantes para eliminar essas deficiências nutricionais, como por exemplo a deficiência de ferro é muito comum na produção de viveiros, a deficiência de nitrogênio, então é preciso fazer vistorias, controle, para garantir mudas de qualidade. A adubação também é importante, né? Adubação equilibrada, né? Nas fases de desenvolvimento da muda, principalmente nas fases de maior exigência nutricional, né? A adubação. Aqui exemplo de recomendação de adubação para espécies de Mata Atlântica, né? Onde é recomendada a aplicação de 300 gramas de P2O5, que é de fósforo, né? A fórmula química do fósforo, na forma de superfosfato simples, que é um fertilizante à base de fósforo, que é utilizado. Também é recomendado 200 gramas de nitrogênio na forma de sulfato de amônio, que é um fertilizante que contém nitrogênio e também contém enxofre na forma de sulfato. É recomendado 150 gramas de K2O, que é a forma química de potássio na forma de fertilizante, ele é representado na forma de óxido, que é aplicado na forma de cloreto de potássio, que é um fertilizante que contém potássio e que contém cloro. Então, normalmente, basicamente, a adubação é feita com a aplicação de nitrogênio, fósforo e potássio, que são os nutrientes que mais limitam a produtividade das culturas. E dependendo da espécie, também é feita a aplicação de micronutrientes, principalmente boro e zinco, que é os nutrientes que mais afetam a produção das culturas. O manejo da água, pessoal, da irrigação também é muito importante na condução dos viveiros, né? Onde a quantidade de água aplicada é calculada levando em consideração as condições ambientais, né? Temperatura e umidade na região, né? E se ocorrer falta de água, déficit hídrico pode afetar o crescimento e desenvolvimento vegetativo das mudas, e o excesso de umidade pode favorecer a ocorrência de doenças, né? E afetar a qualidade das mudas. Então, tanto a falta como o excesso pode afetar a qualidade das mudas. Então, é importante um manejo da irrigação de forma rigorosa para garantir a quantidade de água necessária para o desenvolvimento da muda. Aqui a gente tem alguns tipos de viveiros. Temos os viveiros temporários e os viveiros permanentes, né? A escolha do tipo de viveiro vai depender do produtor, né? Ele pode optar por viveiros temporários ou permanentes. Normalmente os viveiros permanentes eles têm uma infraestrutura maior, né? E os viveiros temporários eles
é constituído de um menor baixo nível tecnológico, e o tipo de viveiro pode ser escolhido levando em consideração alguns fatores, né, como tamanho da muda, período de produção de mudas, o investimento do produtor rural, né, para a produção de muda, infraestrutura. Muitas vezes o produtor rural ele não tem tanto poder aquisitivo para fazer a comercialização, a produção das mudas, então ele opta por viveiro temporário, né, que é de mais fácil produção, construção. Aqui, professor, um exemplo de um viveiro temporário, né, com baixo nível tecnológico, aqui, produção de mudas, né, de forma mais tecnificada. Aqui um exemplo de produção de mudas em viveiros permanentes, né, tecnificadas. A gente vê o uso de sombrites, né, que é bastante utilizado para a produção de mudas, né. O sombrite, pessoal, ele é importante a utilização para impedir a incidência direta dos raios solares sobre a muda, né. Então, o sombrite ele diminui, né, essa incidência dos raios solares, é importante, né, permitir esse sombreamento das mudas, né. Então, esses sombreamento artificial com o uso de sombrite, que normalmente é feito com o uso de sombrite, também pode ser utilizar lona, mas normalmente é feito com sombrite, né? Então é importante para diminuir a ação direta dos raios solares, né? Criar um ambiente favorável para o desenvolvimento das mudas, né? Diminuir a temperatura, né? Outro fator importante que é levado em consideração na produção de mudas, pessoal, é o sistema de irrigação utilizado, né? Tem vários métodos de irrigação, por aspersão, por gotejamento, microaspersão. Então, o tipo de sistema de irrigação também depende do produtor rural, né? Do poder aquisitivo. Por exemplo, o sistema de irrigação por gotejamento, ele tem um custo mais baixo pela utilização dos equipamentos. Já um sistema de irrigação por aspersão já tem um custo mais elevado, então vai depender do poder aquisitivo do produtor para a escolha do tipo de irrigação a ser utilizada. E também o tipo de sistema de irrigação, pessoal, vai interferir, então, interfere também na vazão do volume de água que é aplicado, né? Normalmente o sistema de irrigação por gotejamento é mais eficiente, tem uma maior economia de água. Já o sistema de aspersão, esse sistema aqui, o custo tem um maior gasto com água, né? A vazão é maior, então a perda de água é maior, tem um custo mais elevado, tanto na implantação como custo de utilização de água. Outro fator importante é o uso de quebra-ventos de cercas vivas. Normalmente é utilizado, pessoal, quebra-ventos, cercas vivas naturais, né? Para fazer essa barreira para a passagem de vento, né? Porque a alta incidência, alta velocidade dos ventos pode causar o acamamento, né, das mudas, pode também trazer doença, o surgimento de pragas nos viveiros, então é importante ter a presença de quebra-ventos, né, para impedir, diminuir essa incidência, essa velocidade dos ventos, né. Então é importante que os quebra-ventos, as cercas vivas, tenham um bom desenvolvimento vegetativo, né, para fechar a área, né, impedir essa passagem, essa entrada dos ventos, né, garantir a qualidade da muda. Que a gente temos a presença de quebra-ventos, né, ao redor, ao envoltório do viveiro de produção de mudas. Aqui é um viveiro de produção de mudas a céu aberto. A gente pode ver o sistema de irrigação por aspersão, né, e aqui a gente pode ver
o uso de quebra-ventos, né? E pessoal, para a gente finalizar a nossa aula de hoje, alguns parâmetros são levados em consideração na hora de levar a muda a campo. Então, alguns fatores que garantem a qualidade da muda é, por exemplo, quando eu vou retirar a muda do viveiro para levar a campo, é importante eu fazer uma vistoria para identificar se a muda apresenta algum sintoma de deficiência nutricional, deficiência de nitrogênio, por exemplo, de fósforo, de potássio, de micronutrientes. Então é importante eu fazer essa inspeção, né, para garantir que essa muda tem qualidade. Outro fator que eu levo em consideração é a altura da muda. O ideal é que a muda tenha de 20 a 35 centímetros, que é o ideal de uma muda de qualidade para ser levada a campo. O sistema radicular deve ser bem desenvolvido, bem formado, com raízes ativas, sem novelamento das raízes, que é aquelas raízes emaranhadas, deve ser evitado. Ela deve ter um bom desenvolvimento do sistema radicular, porque é a partir do sistema radicular, pessoal, que vai permitir o desenvolvimento dessa muda no campo, né, da absorção de água e de nutrientes. Então, o sistema radicular também tem que estar bem formado, além da parte aérea. É importante também o diâmetro bem formado. No caso do eucalipto, o diâmetro recomendado é maior ou igual a 2 milímetros. E espécies nativas da Mata Atlântica, o diâmetro ele varia de 5 a 10 milímetros. É um fator importante para garantir uma muda ereta, né, que tenha uma maior resistência à alta incidência das velocidades dos ventos, né? Então, alguns fatores que são levados em consideração: a altura da muda, né, o desenvolvimento do sistema radicular, o diâmetro, uma muda aparentemente sem sintoma de deficiência nutricional, né? Então, esses parâmetros são importantes para garantir a sobrevivência da muda no campo. Pessoal, e qual o tempo outro fator importante da gente trabalhar é qual o tempo de permanência dessa muda no viveiro. Então varia, pessoal. Vai depender muito do desenvolvimento da muda. Tem mudas que ficam apenas alguns meses no viveiro, tem mudas que ficam anos, 1 ano, 2 anos, tem mudas que podem chegar até 5 anos no viveiro, né? Vai depender muito da muda do desenvolvimento, então é mais um fator genético, né, da espécie. Claro que as condições ambientais também favorecem, como o manejo, né, irrigação, adubação, né, tratos culturais, vai favorecer o desenvolvimento dessa muda, mas o fator genético é muito importante. Então, a permanência da muda no viveiro vai depender muito da espécie. Então, aqui a gente tem um exemplo de desenvolvimento de mudas de 80 dias, de 110 dias. Então, vai depender muito da genética e das condições ambientais, do manejo aplicado. Então, pessoal, assim a gente finaliza a nossa aula de hoje. Obrigado pela atenção de vocês. E para a gente finalizar, temos aqui uns exercícios para vocês realizarem em relação à aula de hoje, né? Perguntas, questões referentes à aula de hoje, para vocês praticarem um pouquinho, relembrarem o que é que a gente viu na aula de hoje. Então, essa aula eu vou enviar para vocês pelo sistema, né? Vou enviar também em PDF o exercício para vocês resolverem e me enviarem até a próxima aula, tá ok, pessoal? Que são as referências bibliográficas que eu utilizei para a aula de hoje. Obrigado pela atenção de vocês, pessoal. Tenham uma boa tarde e até a próxima aula. Um abraço a todos.